Olá, eu me chamo Pedro. Aqui no Brasil sou conhecido como Pedro I. Em Portugal sou conhecido como Pedro IV. Quarto, porque com certeza na minha família tinha 3 Pedros antes de mim, opa. Mas, porém, eu acredito que não tenha só 3, né? Porque a minha família era muito grande, então de repente esqueceram de contar alguns Pedros, né? Talvez eu não seja Pedro IV, talvez eu seja o Pedro VIII ou Pedro X. Tá aí, gostei. Pedro X. Podes me chamar de Dom Pedro X de Portugal ou Dom Pedro I do Brasil. Eu nasci no Palácio de Queluz, em Portugal. Quando eu tinha 10 anos, a minha família foi trazida para o Brasil juntamente com as cortes portuguesas, fugindo de Napoleão Bonaparte, que queria dominar a Europa inteira. Sabiamente, meu pai pegou os navios, partiu de Portugal e veio para o Brasil. Acontece que, ao chegar no Brasil, com 10 anos, eu fui criado livre nas cortes portuguesas, nas ruas, brincava com crianças, filhos de pobres e até escravos também. Então eu fui crescendo e era amado por todos os súditos, tinha uma impressão muito boa da minha parte. Eu era conhecido como o príncipe do povo, poucas pessoas dizem, mas eu era conhecido como um príncipe fanfarrão, né? Que hoje em dia vocês diriam que eu era da zoeira. Eu gostava de andar nos bares, de fazer algazarras, de raparigar. Eu tinha uma vida feliz como jovem no Brasil. Com a morte da minha avó, conhecida também como Rainha Louca, meu pai se tornou rei e teve que voltar para Portugal, porque ele temia uma rebelião e que assim a monarquia fosse destituída. Então, não vejo outro jeito. Devo voltar à terra. Eu fiquei aqui no Brasil, pois meu pai não queria que o Brasil fosse novamente feito de colônia. Ô, cachorro, se tu quer sobrevita, arrebita. Ops, perdão, desculpe. Vocês estão aí ainda? Posso continuar contando a minha história? As cortes portuguesas não gostaram de eu ficar aqui no Brasil. Elas queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Então, elas queriam muito que eu voltasse. Quase que me obrigaram a voltar. Trouxeram um general Avilés, que era um general português, obviamente, que a missão dele era me levar de volta para Portugal. A princípio, eu não queria ir. A princípio não, devidamente, eu não queria ir de jeito nenhum. Eu gostava muito do Brasil e aqui, como príncipe regente, eu poderia governar em nome do meu pai, porém teria uma autonomia, era o que eu pensava. Eu poderia governar, certo? Então, eu pensei em voltar realmente para Portugal, mas por obrigação. Mas os brasileiros fizeram um abaixo-assinado, até os senhores de Estado foram até mim e pediram para que eu ficasse no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, eu olhei para o povo e disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E fiquei. Dei um pé na bunda do general Avilés, o cara que queria me levar de volta a Portugal. Estabeleci um novo ministério, tentando criar o meu governo. Peguei José Bonifácio, vem cá José Bonifácio, botei Bonifácio como líder do meu ministério. Em agosto de 1822, eu precisei ausentar-me para buscar apoio dos líderes das províncias para que eu pudesse governar o Brasil com uma autonomia sem influência das cortes portuguesas. Províncias, para quem não sabe, é o mesmo que estados hoje em dia. Na época nós chamávamos de províncias. Então, enquanto eu estava lá, deixei Leopoldina como governante suprema. Dona Leopoldina casou-se à distância através de procuração. Seu irmão Carlos fez o papel de Dom Pedro na cerimônia. Eu sempre disse que um dia queria ir para a América. Os brasileiros, e principalmente os índios, estão mais próximos da natureza e são menos corrompidos. Enquanto eu estava ausente, a minha princesa, ela recebeu notícias de que as cortes portuguesas pretendiam invadir o Brasil e levar-nos à força para Portugal e assim transformar o Brasil novamente em colônia. Então, rapidamente, ela junto com José Bonifácio e outros ministros fizeram um decreto, assinaram uma carta de independência do Brasil, assinada por Dona Leopoldina. E me mandou a notícia que ela, no caminho que ela sabia que eu estava vindo. E eu estava longe ainda, então ela mandou uma notícia para mim juntamente com uma carta explicando tudo que as cortes portuguesas estavam fazendo. E nesse meio tempo também recebi uma carta do meu pai me rebaixando como simples general. Isso era inadmissível para mim. Eles queriam rebaixar-me como general, perder o posto, deixar de herdar o trono que eu ia fazer do Brasil e Portugal como duas nações irmãs. Mas, revoltado naquele momento,
decidi concordar com a minha princesa, torná-la imperatriz, tornar-me automaticamente o imperador do Brasil. Proclamei a independência do Brasil. Ninguém sabe se realmente eu estava lá com a espada erguida, dizendo independência ou morte. E, aliás, dizem que isso é um trecho de um hino de outra nação. Porém, eu estava lá e eu digo para você, aliás, aquele quadro, se eu não me engano foi Pedro Américo que desenhou, aquele quadro que retrata o ato da independência, que eu estou com uma espada em cima de um cavalo, aquilo lá não é verdade. E na verdade eu estava em cima de um burrinho, pois os burrinhos são mais resistentes a viagens longas, e eu estava com poucas pessoas comigo, homens de confiança, não estava com um exército comigo. E eu estava realmente cagando naquele momento, pois eu havia comido uma coisa e bebido água poluída de Santos, e estava muito mal naquele momento. Hora da necessidade, opa. Opa. Então, eu não estava daquele jeito que mostrou nas cartas ali na pintura. Eu estava realmente cagando naquele momento. Literalmente cagando, pois estava com desinteria. Fui acometido de uma diarreia brava, caguei até sangue. Então, não, tô zoando, não caguei sangue não. O que acontece? Naquele momento que eu recebi a carta, eu olhei para aquela carta que estava tirando minha honra de príncipe. E aí, Pedrão? Tranquilo? Tamo junto, hein? E aí, gajo? Beleza? Como estás? Abraço da família. Deixa eu continuar aqui com a tua história. Essa é a verdadeira situação da independência do Brasil. Esse vídeo que fez alguma diferença no teu entendimento a respeito da independência do Brasil. Ah, e outra, fiquei sabendo que queimaram minha casa. Fiquei sabendo que queimaram a casa que eu vivi com a minha família quando vim pro Brasil, que é a Quinta da Boa Vista. Não gostei disso não, hein? Não gostei. Queimaram meu palácio. Ora, pois, isso merece... sorte de vocês que eu não tô vivo hoje. Se eu tiver... meu Deus, olha, isso me deixou com uma raiva. A história do país, seus energúmenos, mentecaptos, filhos de uma rapariga. Já começou já, filhão. Gente, passei por essa dificuldade aí de filmar esse abusivo aí em vários lugares, esse tal de Dom Pedro I, mas infelizmente aí, ou melhor, felizmente o vídeo tá pronto, como vocês viram, filmei em lugares impossíveis dessa vez, é dentro de mata, é fora de mata, é em cima de alguma coisa, e o vídeo tá aí, beleza? Eu sou mesmo o faraó. Levou até uma picadinha na bunda. Isso é, né? Mas o vídeo tá pronto, obrigado, gente. Dancinha do se inscreve. Vai e se inscreve, bota o like, e se inscreve, bota o like, e se inscreve, bota o like. Bota o like!